Bem-vindo, pessoal, a mais um Projeto Gamaliel. A gente acredita que por meio da instrução a gente alcança qualquer coisa na vida. A Bíblia diz que através da instrução, quando o povo tem conhecimento, ele não é destruído. Então você constrói coisas incríveis na tua vida se o conhecimento que você adquire também é diferenciado. É por isso que eu estou hoje aqui com um grande amigo meu, o Márcio Vaccaro. Ele é diretor da Raftec, uma empresa que tem há mais de 25 anos aí no mercado, e ele é o representante praticamente de toda a América Latina no setor dele aí. Eu ia até fazer, Márcio, um título aqui do zero ao milhão, mas no teu caso teria que ser do zero ao bilhão, né? É diferente aqui, o padrão é outro. Então, Márcio, eu gostaria de você primeiro pudesse estar se apresentando aí, e eu gostaria de prosseguir com as perguntas. Bom dia, Lucas. Puxa vida, fico muito feliz de estar aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho da minha história, do início da Raftec, da minha origem. Eu acho bem interessante porque a própria comunidade, né, às vezes eles enxergam uma situação atual, né, e ninguém vê uma origem, né, de um projeto, como começou, né? Então, eu espero que a nossa conversa inspire muitos pequenos empresários, muitos iniciantes, né, muitos empreendedores a começarem seus projetos também. Com toda certeza. Márcio, como você bem disse aqui agora, você tem uma origem, tem uma história. Hoje a tua empresa ela tem um respaldo muito grande, são milhares de funcionários, milhares de famílias, né? Tem todo um contexto, uma referência numa cidade. Hoje ela faz a diferença numa cidade, inclusive aqui, não só na cidade, mas na região, tem um peso lá. Mas me conta uma coisa, como é que isso começou? Você começou já bem, com dinheiro no bolso, tudo certo, estabilizado, o negócio começou já dando lucro, todo mundo aplaudindo, apoiando. Como é que foi? Como é que esse início aí? Todo mundo dando tapinha nas costas, dizendo vai, como é que foi? Então, bem interessante. Eu venho de uma família de origem de empreendedor, de empresário. Eu honro muito meu pai, né? Porque o meu pai ele sempre foi um grande empreendedor. Até hoje ele empreende, né? Ele com 80 anos de idade, né? 83 agora, ele sempre está pensando na frente, buscando alternativas, projetos novos. E eu me espelho muito nele. Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma origem, quem se espelhar, né? Mas a Raftec ela começou muito pequena, ela veio de uma situação improvável, né? Que eu fui demitido da empresa da minha família, né? Eu e um primo meu fomos demitidos, né? Eu digo assim que eu fui oportunizado para o mercado, sabe? E nessa época, então, o meu pai, ele me apoiou, né? E a gente iniciou um pequeno negócio de ráfia, na época, que eram pequenas máquinas usadas, né? E eu me lembro que eu era... puxa, não é tanto tempo atrás assim, né? Mas eu era encanador, eu era mecânico, eu era vendedor, eu transportava produto, enfim. A empresa começou muito humilde, né? E eu tinha uma aspiração, se a gente for pensar, por que negócio de ráfia? Porque eu imaginava que como o negócio da nossa família era semente, e a semente, também em minha origem, eu sou engenheiro agrônomo, a gente sempre fica pensando, ou está chovendo demais, ou não está chovendo. Sabe que a agricultura tem sempre esse conflito, né? E na época eu imaginava em colocar um negócio que eu pudesse dominar o processo, que fosse um negócio interno, uma indústria que pudesse dominar. E a ráfia veio no pensamento porque tinha um colega de Xanxerê que ele tinha um negócio com ráfia, né, que ele comprava a bobina e imprimia e vendia. Então aquilo me chamou a atenção. A princípio a gente tentou fazer uma sociedade, né? Mas como faltou recurso na história, aí a gente depois teve uma carreira solo. E o grande mote do negócio foi que eu imaginava que a equipe comercial da empresa da minha origem familiar, que é a Agroeste, fosse me ajudar no comercial, porque a cooperativa compra saco e compra semente. Oportunizar você. Foi pelo contrário. Cortaram. Não tive eu imaginava uma coisa e na prática foi outra. Porque o comprador da cooperativa de semente é diferente do comprador de sacaria. E é evidente que o cara que vendia semente, né? Ele tinha uma receita muito maior, não vai dar bola para o negócio de saco aí que o cara não conhecia. Então, a gente teve muita dificuldade no início, né?
Porque você sabe, quando você começa uma empresa pequena, você não conhece tecnicamente o processo, você está entrando no mercado, você não tem preço, você tem que perseverar muito. Eu confesso que eu tive momentos assim que, puxa vida, vou desistir. Eu já tive momentos assim, puxa vida, eu vou vender esse negócio. Aliás, chegou um momento que se alguém chegasse e pagasse para mim, Márcio, tu pagou X das máquinas, me dá entendeu? Faz um ajuste de conta aí, Leva, dobra que o toque é teu. Até porque o meu pai tinha oferecido para mim, Márcio, vai estudar fora do país, vai fazer outra coisa, né? Eu falei, não, pai, vamos ficar por aí. Então acho que foi, eu me emociono que foi, sabe, quando Deus te puxa, sabe? Eu acho que quando você persevera, Ele te ensina o caminho. E quando eu tomei essa decisão, assim, de vender um negócio, sabe? Parece que teve alguma coisa que puxou, né? E a coisa de uma hora para outra começou a dar certo e começou a andar, as máquinas começaram a trabalhar melhor. E as coisas, nossa, aí foi um momento, assim, bem interessante. Mas a gente teve, assim, eu diria que muitos desafios, realmente muitos desafios. Depois a empresa já estava um pouquinho mais estabilizada, a empresa muito pequena ainda, nós tínhamos na época 20 e poucos funcionários, e aí a gente optou por um projeto, daí a gente pegou um financiamento para comprar mais máquinas e a gente teve uma oportunidade de se estabelecer na FEME, ali em Xanxerê, né? E aí teve um evento bem interessante porque qual seria o incentivo nosso na época? Era um incentivo, a empresa ainda era pequena, consumia pouca energia, mas em vez a prefeitura dar um terreno, como é normal na época, né, oportunizava um terreno para o empreendedor fazer alguma coisa, eles estariam dando um período de energia para nós, como se fosse um bônus, né, para a gente ampliar o negócio por um período até que a gente saísse da FEME para uma outra situação, para um outro projeto independente daí. Aí, nesse inteirinho, acabou mudando o prefeito, né? Um outro partido ganhou no município de Xanxerê e esse prefeito cortou o nosso projeto. Então, imagina, eu me vi numa situação de um dia para outro sem energia e sem ter onde captar essa energia. Então, a gente ficou... Um funcionário, empresa rodando, compromisso. Exatamente. E que funciona essa energia hoje, né? Aí, o que aconteceu? A gente, nossa, numa semana... ir atrás de gerador, estrutura. Aí eu acabei tocando o negócio, né, por quase 6 meses com gerador. A empresa ainda é pequena, mas imagina tocar um negócio que gira 24 horas por dia com gerador. Diesel. E não é como é hoje, né? Nós estamos falando isso há 20 e poucos anos atrás, então não tem a tecnologia de geradores que tem hoje. Eu também não tinha o capital na época, então eu me lembro que eu comprei motor usado, aí o gerador usado, acoplar, montar e fazer. Desistir. Tudo para não largar, porque se quisesse vendia também pelo valor, não parava de se incomodar. De repente seria uma alternativa de parar, mas eu acho que quando você persevera, eu falei, não, é mais uma batalha, entendeu? Mais uma coisa que tem que enfrentar. E daí... eu me lembro que teve uma situação nesse período aí que, imagina um motor rodando a 1800 RPM, né, que gera 60 Hz para tocar um negócio, você fundia um motor desses, né? Isso saltou peça, eu acho que tem peça voando até hoje, né? E foram situações que enfrentou e passou e depois veio a oportunidade da gente deslocar a fábrica para Xaxim. Então eu comecei no local, no centro de Xanxerê, fui para a FEME e a gente veio daí, teve a oportunidade de trazer um negócio para Xaxim. Que graças a Deus, Deus abençoou nós com um espaço interessante e nós estamos até hoje, sabe? 3 coisas vocês percebem aqui nitidamente na vida do Márcio, até 4. A primeira, a honra. Há um princípio na Bíblia que diz, Márcio, para a gente viver dias longos e felizes, a gente tem que honrar o nosso pai. Nosso pai, nossa mãe. Você começou a conversa honrando teu pai, talvez você nem se tocou disso. Mas eu digo que todo mundo que é bem sucedido carrega princípios. Uma segunda coisa que o Márcio falou, o Márcio começou o negócio identificando o que é que eu já fazia, o que é que a minha família já fazia. Eu quero começar algo que eu sei os processos. Salomão escreveu dizendo que aquele que é perito no que faz,
vai assistir, vai se ajuntar, vai ajudar os reis da terra. Então você está sendo colocado nesse lugar, você já começou em algo que você já tinha domínio, já tinha conhecimento, tinha um histórico familiar que já sabia daquilo. Então você quer começar um negócio totalmente diferente, só que esses dias, Márcio, um rapaz me procurou que ele quer começar com venda digital na internet lá. Aí ele já comprou as coisas, já comprou tudo, tal, e ele falou, o que você me sugere? Eu falei, cara, tu conhece alguém que deu certo fazendo isso? Não. Tá, agora eu vou fazer assim, tem um cara lá na internet que eu acompanho. Não. Você conhece alguém que você possa tomar um café com essa pessoa que deu certo pra te orientar, nisso que tu quer fazer? Ou talvez tu já conversou com algum empresário que foi mais ou menos na mesma linha? Então, honra, ser perito e a terceira coisa, perseverar. Tu não parou de perseverar. A Bíblia diz que a vitória, Márcio, nem sempre é do mais inteligente. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim receberá a coroa da vida. O grande dilema das pessoas hoje, eu vejo que nós vivemos uma geração micro-ondas, que tudo é em 30 segundos. Então a gente virou mestre em desistir. Então é muito fácil olhar e ver hoje, mas ninguém sabe, né? O Márcio vai lá e faz, o Márcio vai lá e compra, o Márcio vai lá e, né? Mas ninguém vê que podia ter vendido, porque oportunidade não falta. Aliás, né, Márcio? É uma coisa que você hoje entendeu, né? A Arte da Guerra, é um livro, né? Em que ele, inclusive tem aqui, ele diz que você não pode deixar o teu inimigo, por mais pequeno que seja, você não pode deixar ele crescer, né? E uma coisa muito interessante, você cresceu por causa do teu concorrente, não é? Sim, eu acho que... Um dos motivos, né? Dentro do teu comentário, você tem você falou uma coisa assim, muito importante. Então, na verdade, eu tive a felicidade de ter a origem do meu pai, de ser um empreendedor e ser um incentivador. Mas se você não tem essa origem, não é um dificultador, ele é um parâmetro, então, que você pode usar ao teu favor. Se você almeja fazer uma questão de venda, que seja pela internet, fazer por uma situação diferente, procura pessoas que já fizeram. Eu acho que esse não se arrisque sozinho. Foi que eu fiz. Eu tive a origem do meu pai. Ele me auxiliou na época com a questão financeira que ele tinha na época, né? Aí chegou num momento que ele não tinha mais, e daí, puxa vida, eu tive que me socorrer por conta, sabe? Que o detalhe é o seguinte, você pode ter um empurrão. Agora, depois que o carro pegou, ele tem que andar por conta, né? Não tem como tu estar empurrando esse carro eternamente. Então, eu imagino que no nosso caso foi... Cara, quem é espiritualizado, quem acredita em Deus, pode dizer que Deus me ajudou, Deus deu essa força, né? Que talvez eu tivesse desistido. Então, olha o que virou a Raftec hoje, de um momento que talvez tivesse desistido. Hoje a gente é líder da América Latina toda. Nós somos a maior empresa da América Latina no segmento de Rafia, né? Então, a gente atua em todos os segmentos como aviário, como tecidos para big bags, como para sacaria, geotêxtil, cobertura de parreira, sabe? Então ela virou um negócio assim bem interessante no segmento, né? E a Agroeste, né, que foi a empresa origem, né, que é da minha família, que eu tive essa base lá com ela, sabe? Eu me formei com 21 anos como agrônomo. E eu trabalhei no campo, né, como agrônomo de campo. Depois eu trabalhei na indústria de sementes, né, como gerente industrial de fábrica de sementes. E depois eu fui gerente comercial da Agroeste, né. Então, esse também me criou uma base de conhecimento, sabe? Porque tudo isso agrega dentro da gente. O que eu falo para a minha equipe, né, para o encarregado, para o próprio funcionário? Gente, aprenda, se esforce, demonstre todo o teu potencial. Porque se o teu próprio gerente ou encarregado na própria empresa minha não enxergar você, alguém lá fora vai enxergar que tu é bom. Que o cara que é bom, ele é bom em qualquer lugar. Então, sabe, essa eu acho que é a teoria de nós, né? Porque o tempo está passando, né, gente? Eu levanto de manhã, vou tomar um café, vou trabalhar, tal. Então, se eu me esforçar, se eu for bom, se eu fizer o meu melhor sempre naquele meu propósito,
alguém vai ver e você está carregando experiência para a tua vida, para o teu futuro, né? Isso aí aconteceu com José, né? Aonde José era colocado na Bíblia, ele se destacava. Um belo dia, porque ele atendeu bem um cara que estava preso. Olha o que você vê. Eu acho que, além de ser bom tecnicamente, você pode ter uma boa inteligência emocional, você pode ter, além de tudo, fazer feliz aquilo que você faz, né? E o cara um dia saiu da cadeia e falou dele lá pro faraó. E de fato, alguém que estava ali para não enxergar o meio dele, alguém de fora, porque ele é muito bom, exatamente o que você está falando, ele foi alçado a um dia ser governador, sair de uma posição a outra, porque alguém de fora enxergou ele, né? Agora, Márcio, uma coisa aqui muito importante. Se você hoje pudesse olhar para trás hoje, você consegue ver nitidamente Deus nesses detalhes, assim? Você uma vez... Agora você acabou de me contar uma história que eu não sabia aqui, né? Referente teu pai ter falado, ó, vamos vender isso aí, vai estudar fora. Quem que na idade que tava não ia querer uma oportunidade dessa, né? Uma coisa que a gente coloca na balança com certeza e pesa muito, né? Mas você comentou que logo no início, né? Os funcionários com carros melhores ali, uma vida melhor... E você contou um detalhe, porque, querendo ou não, o saco ele é uma questão de costura, né? O tear que fala, né? Você contou que uma vez você contou pra mim sorte, aí você falou, corrigiu. Não foi sorte, aquilo lá foi Deus, né? Que um erro num tear, que ali é uma coisa que tava um embrolho todo. Esses detalhes de Deus que é interessante a pessoa achar que às vezes é um detalhe pequeno na vida dela, mas que a longo prazo aquilo mudou a tua vida. Pequenas coisas, igual aqui tem um barco ali, né? Eu acho incrível dos barcos, mas que às vezes o leme é uma coisinha pequena. É um negocinho, você vira um barco inteiro, você em vez de ir pra Europa, você volta pra América. Por causa de um negocinho, né? Sim, esse foi o momento, esse foi dentro daquele contexto, aquele momento da hipótese de você, sabe, se desfazer e fazer outra coisa, né? Então, eu me lembro bem, tinha um rapaz, né? Ele veio de Porto Alegre, era um mecânico, porque na nossa região aqui esse tipo de fábrica inexistia na época, né? E eu me lembro que assim, ele morava numa pensão, sabe? Eu fui na pensão dele, ele tinha uma cama assim de um lado, tinha uma cadeira de palha do outro lado, sentei na cadeira de palha ali, nós estávamos batendo um papo, ele falou, Márcio, olha, eu tô morando na pensão, eu tô com, entendeu? A minha vida tá passando aqui e eu preciso ganhar mais. Eu falei, querido, a fábrica não produz, a gente está numa situação difícil, eu não tenho como te remunerar mais que isso. Bom, conclusão, o rapaz, ele foi embora. E olha bem, então foi aí que são as situações que acontecem do improvável. Para o povo entender, quem que era esse cara na tua empresa, esse cara que estava indo embora? Para o povo entender. Imagina o seguinte, você tem um tear, uma extrusora, um tear, sistema elétrico de regulagem, de tecelagem para rodar, e era uma fábrica totalmente nova para a região. Aliás, é nova até hoje, né? Porque são poucas fábricas, né? Então, poucas pessoas naquela época com habilidade de regular esse equipamento. Então, esse era o trabalho dele, entendeu? Só que, veja como são as coisas, né? Com a saída desse rapaz, nós tivemos que ir em cima da máquina. Nós tivemos que ir lá e entender, porque não tinha mais, porque a empresa até não tinha nem condição de pagar ele mais na época, né? Porque a empresa era pequena. E a gente descobriu daí uma regulagem, né? Que o tear é um tear circular, ele trabalha com lançadeira interna, né? Daí, quem quiser mais informação, daí a gente pode dar. Faz um tour lá, né? Faz um tour. Deixa no comentário, as primeiras 1000 pessoas ganham. As primeiras 1000 pessoas ganham um tour grátis, né? Então, e daí, de uma maneira muito simples, né? Tem uma regulagem que tem uma rodana que ele prende essa lançadeira interna para ela não se desprender e não saltar. Então, e passa o fio. Então, imagina uma rodana, passa o fio. E essa rodana tinha um aperto a mais, ele não percebia, eu não sei, tinha uma regulagem errada, na verdade. Então, a gente entrou no processo e nós mesmos, né, com a equipe interna lá, a gente foi e a gente descobriu que, puxa vida, nós estamos com uma situação aqui, com um problema. Então, imagina que uma simples regulagem, né, dessa peça, a eficiência do equipamento, ele passou de 60% para 80 e poucos por cento.
Então foi puxa vida, olha só. Uma benção. Uma benção. Então numa situação complexa, né, uma situação de desespero, de não poder pagar a pessoa, num outro dia a gente conseguiu. Mandou o profissional embora. Imagina numa semana, eu não me lembro na época, mas foi uma coisa assim que foi, puxa vida. É tipo confundir, né? Deus abençoando, porque o que sabia não resolveu. Quem não sabia foi olhar e conseguiu resolver, né? Exatamente. E aí vem a tristeza de você não conseguir pagar alguém que poderia resolver teu problema e você mesmo, Deus ilumina você para dar cabo naquilo. Márcio, deixa eu te falar, se você hoje pudesse olhar para tua história, por tudo que passou, talvez tenha pessoas aqui com uma situação pensando em desistir, você olhasse para você, assim, você olhasse o Márcio há 25 anos atrás. Duas coisas que você diria pra você. É uma pergunta difícil, capciosa, né? Eu acho que é gratidão, né? Muita gratidão a tudo, né? Pelo meu pai, minha mãe, família, né? Sei lá. Eu acho que Deus é muito bom comigo. Isso aí é sem palavras, né? Eu acho que eu imagino que qualquer um, né, que esteja aqui nessa terra aí, e eu mesmo fui entubado, né, pelo Covid, e Deus também me deu mais essa chance de estar aqui, né, então eu só tenho que agradecer até pelas pessoas que Deus colocou na minha vida, porque qualquer empresário, qualquer negócio, ele não anda sozinho. Se você não tem um time, uma equipe, pessoas do bem do teu lado, que entendam o que está acontecendo, você não prospera. Então, eu acho que é muita gratidão às pessoas que estão comigo, né? Que estão, eu tenho pessoas desde a origem que estão comigo até hoje, entendeu? Eu tenho N funcionários, né? Que tem família, né? O filho trabalha, daqui a pouco o neto tá, daqui a pouco. Pois é, casaram na empresa, entendeu? Eu tenho muitos funcionários que começaram da base e são gerentes hoje de processos, entendeu? Então, isso é muito gratificante, quando você pega pessoas que nasceram contigo e hoje estão na liderança, sabe? Então, você não precisa estar procurando fora, né? E muitas vezes o próprio empresário, né? Ele procura fora uma coisa que ele tem dentro da própria empresa, ele não consegue enxergar o potencial que tem dentro do próprio negócio. Então, isso é uma coisa muito forte que nós temos, sabe? De você primeiro procurar um time interno, entendeu? Tentar valorizar as pessoas que estão aí junto com você. E na verdade isso é até pra nós mesmos, né, Márcio? Tem muita coisa boa dentro da gente, a gente não sabe, a gente se vê impotente, incapaz. E você pode, né? Você consegue ir lá. Veja, né, gente, o Márcio, ele tem tudo isso, mas ele tem os mesmos dois braços que você, talvez aí que tá assistindo, a maioria tem. A mesma massa encefálica, os mesmos dois olhos, tudo. São alguns posicionamentos que ele decidiu ter na vida que levou ele lá. E ele tem o mesmo Deus que você tem, que eu tenho, né, Márcio? A questão é que a pessoa às vezes não acredita. Uma vez eu perguntei pra você num café, Márcio, porque é uma coisa que eu tenho, cara, que eu trabalho todo dia porque a gente quer chegar num patamar diferencial, né? E eu perguntei pra você, cara, qual que é o diferencial? Qual que foi a sacada, a chave, né? E você uma vez foi contar a história do cara do consórcio, né? Que você chegou, se você quiser compartilhar essa história, acho muito interessante isso aí. Perguntei pra você, cara, como que rompe? Que negócio é esse, cara? Que força é essa, né? Não sei se você deve lembrar da história. Tem boa memória, né, Lucas? Você não perde um lance, né? Não, na verdade, quando eu cheguei em Xaxim, né, eu acabei visitando, né, uma funelaria, era uma serralheria, na verdade, que o cara trabalha na época, né, imagina, 20 e poucos anos atrás. E a gente sempre, na verdade, se tu observa, a minha empresa, hoje nós temos lá 30 e poucas emendas. O que é isso? Constrói um barracãozinho, faz outra, muda o escritório de lugar, sabe? Na verdade, tu tem que ser disruptivo, entendeu? Você não pode ficar preso numa situação. Aqui um pouco, hoje é um empresário, tu fez uma parede hoje, puxa, amanhã essa não serve mais. Você não pode ficar preso na parede. Tira a parede fora, faz outra. Larga a tenda. E foi uma situação assim que me fixou, me gravou muito, me chamou.
muita atenção, né? Que eu cheguei para ele, ele tinha aqueles aparelhos de solda comum, né? Quem trabalha com solda sabe, né? E na época estava lançando a MIG, a TIG, essas soldas mais profissionais, né? Mas conversando com o rapaz, ele tinha muito pouco estoque de produto, um barracão empírico, equipamento de solda tradicional. Eu falei, mas por que tu não investe em você? Aí que tá a questão, entendeu? De você acreditar em você mesmo. Porque hoje a mídia, ela te oferece muita coisa para ti, né? Então, é o carro, porque o vizinho trocou de carro, o vizinho trocou de casa. Então isso está muito na nossa cabeça e às vezes a gente esquece o nosso próprio propósito. Que lá atrás, de repente, ou naquele momento, não seja um carro novo, um consórcio. E assim seja um equipamento para você trabalhar, sabe? Então isso é um exemplo que eu levo para a minha vida e que essa pessoa, né, ele captou essa mensagem, sabe? Poxa vida, eu vou fazer o que com 2 consórcios? Sabe lá despesa? Preciso de produto, preciso de mão de obra, preciso melhorar meu equipamento. Em vez de, cara, se você tivesse feito um consórcio do equipamento solda melhor, ou tivesse feito um consórcio para ampliar a tua fábrica, que gera riqueza, agora o consórcio só te gera despesa. Então na verdade, eu acho que para quem quer perseverar, quem quer batalhar, quem quer fazer alguma coisa na vida, cara, se vocês quiserem, eu conto o segredo. Então, por favor. Depois do intervalo. Intervalo acabou. Nessa minha caminhada, entendeu? Que eu percebo o seguinte, ó, os negócios, eles são tudo a mesma coisa. Quando você sabe o que está fazendo, você persevera, você é honesto. Sabe, essa parte do ser honesto com o teu cliente, cara, isso aí é impressionante como faz a diferença, cara. Como tem gente que não é honesta com o cliente. Você teve exemplo aqui na tua casa. O cara da mão de obra, o que ele foi contigo? Desonesto. Tu tá entendendo? Como falta. Então eu vejo que desde o início o negócio é o seguinte, cara. Honrar o cliente, entregar o que ele comprou. Se tu comprou, não importa se eu teve prejuízo ou não. Sabe, honrar aquilo que eu fiz. Cara, isso aí, no tempo, faz muita diferença para você, para qualquer coisa. Porque se for pensar, por exemplo, eu tenho, quantos negócios que eu tenho? Um monte. Eu tenho importadora até produto para agricultura nós importamos. Uma empresa chamada Greenmax, eu acho que eu nunca falei contigo. Nós temos construtora de barragem. A própria Nutrata, né, que é outra empresa, a própria Nutrata, Açaí Amazonas. Quer dizer, nós estamos desde de agricultura, a área de loteamento. Então, tudo é o pragmatismo, né, entendeu? E entender que você tem que o bebê tem 9 meses para nascer, depois ele tem que, entendeu? Ele está pequenininho. Então, se fosse pensar assim, cara, nós já passamos os primeiros 10 anos do Raftec. Imagina, nós fizemos, fizemos faixa, 1 milhão de saco, por exemplo, quando a gente atingiu 1 milhão de saco, por um mês, nós fizemos faixa, coisa arada. Cara, nós vamos fazer 1 milhão de sacos por dia, nós estamos já com 900 mil sacos por dia. Então, claro que na época tu tinha uma dificuldade maior e tal, então, mas se você persevera, essa coisa vem, sabe? Agora, tem uma outra coisa também, eu sempre comento, né? Se você tem uma loja, você pode ser, agora que essa pandemia, coitado das lojas, né? Tem uma dificuldade enorme. Mas se você tem um ambiente, uma loja, claro que você tem uma capacidade de estoque, você tem uma clientela, você vai ser super profissional, super bem sucedido, só que tu tem uma loja. E tem um limite de cliente que vai ali de venda. Entendeu? Vocês têm um negócio. Entendeu? Vocês vão ter super bem sucedido e tal, mas você tem um limite de pessoas. Então, o que eu digo assim, sempre falo que eu tive muita sorte de entrar num negócio que o mundo é o limite. Que sacaria vende para o Brasil inteiro. Exporta, tu entendeu? Se eu tivesse optado por uma loja, eu poderia ter sido
o mesmo case do sucesso, tu entendeu? Dentro de um quadrado, de uma loja. É por isso que eu falei que o sucesso, ele está na realização de um objetivo. Ele não está no tamanho. Não é o tamanho. Sabe que a Bíblia diz que quando José estava na cadeia e na casa de Potifar como escravo e cadeia, Deus tinha um objetivo com ele, ele estava traçando o processo certo, né? E a Bíblia diz que José era bem sucedido, sendo escravo e na cadeia. É bem o que tu falou. O sucesso não tem a ver com o resultado que os outros acham que você tem que ter. Tem a ver com o teu objetivo. Deus tinha um objetivo na vida de José. José não tinha chegado onde chegou, mas José estava no processo certo. Estava respondendo, agindo da maneira correta, né? Então, isso é incrível. Tá. Vou voltar, hein? Pessoal, agora sim, voltou no intervalo. Segredo do sucesso. Vai lá, Márcio. Segredo do sucesso, qual que é? Cara, mas tem que rolar uma grana aí, né, tia? Não vou dar de graça, assim, o segredo. Aqui embaixo, como é que é? Bom, gente, nós podíamos marcar uma outra entrevista, né? É brincadeira. Né? Mas olha só, gente, sabe qual é o segredo? Cara, levanta às 6 da manhã e vai dormir às 10 da noite. É o segredo. Eu acho que nós temos um período da nossa vida, se a gente quer conquistar alguma coisa, ser honesto e trabalhar. Entender o mercado e levantar cedo. Então, o mundo, os negócios, eles são muito mais simples do que a gente imagina. Não vamos pensar que o empresário ele tem mais cérebro que eu tenho, que você tem, não, isso não é verdade. O gênio vai trabalhar para você, né? Eu imagino que sabe que grande parte do empresário tem que ir até baixo, ou normal. E ele realmente ele vai para frente porque ele persevera naquilo. Sabe que tem muitos profissionais, pessoas, os caras, sabe, uma pessoa com QI 130. Esse cara ele vai arrumar tanta alternativa para a vida, para o negócio dele, ele vai arrumar tanta estrada para ele percorrer, que ele se perde na cabeça dele. E o normal, não, ele enxerga uma rua, uma mais larga ou mais estreita. Ele pega a mais larga e persevera. Então, esse é o segredo. O segredo é que não tem segredo, gente. O segredo é que sem você levantar cedo, sem você trabalhar, né, sem você honrar o teu cliente, ser honesto com ele, né? Eu me lembro assim, claro, a gente não é perfeito, eu nem quero ser perfeito. Porque eu erro, a minha equipe erra, o meu filho erra, né? Minha filha erra, mas se a gente tem um espírito do bem, você chega lá, né? E muitas vezes a gente, assim, na nossa vida, no nosso cotidiano, né, a gente percebe que muitas coisas que você compra, a pessoa não entrega para você. Você compra um serviço, ela nega, ela te passa um orçamento, depois ela te cobra mais. Puxa vida, como é que uma pessoa dessa vai para frente? Não vai. Se você não honra teu cliente, sabe, eu imagino que o mercado ele está ávido. O mercado ele precisa de empresas, sabe, que honram com compromissos, que sejam sérias. Eu vejo muito isso nos nossos negócios, né? Não vamos longe, Márcio. Eu vivo honrar com o que você faz. Eu vivo disso. Eu vivo de gente que desonra o que fala. Eu ganho para isso. Eu ganho para executar contrato. Eu ganho para fazer contrato. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que a maioria não honra a palavra, não cumpre. Que vai fazer um orçamento. Você sabe que eu fiz reforma aqui em casa. Você bem sabe do estresse que foi. Então, cada pouco o cara passava um orçamento. Uhum. Passava o dia, falta essa peça. Eu falei, cara, mas eu fechei contigo naquilo, porque tu veio aqui ver, você veio aqui orçar, agora tá falando que vai dar 3, 4, 5 mil a mais. Por que você não... é que eu não vi. Eu falei, meu irmão, tu entende? Como é que tu vai indicar? Eu vou indicar ele lá, eu tenho contato contigo. Tua casa vai estruturar a tua empresa lá com um cara desse. Cara, uma peça que falta, que daqui a pouco é mais 100 lugares de 32 emendas que tem na empresa, o orçamento é muito maior. Então assim, o cara ele se priva de ser grande, porque ele não sabe lidar nem com o pequeno que apresenta. Há um termo na Bíblia que ele diz que para você estar no muito, você tem que ser fiel no pouco. Se você não honrar no pouco, você não vai ser colocado no muito, né? Então, de fato, Márcio, há muito amadorismo e o mundo hoje é de tubarão, né? Exige a sua expertise, exige o algo a mais. E as pessoas não honram com isso, né? Na verdade, quando eu conto o segredo, né? Eu sei que psicologicamente gera uma
a gente fica até depressivo, né? Porque a gente sempre imagina uma coisa mágica, mas não. Por trás de uma empresa, qualquer coisa, tem muito trabalho, gente. Mas é muita energia, muita estratégia gente, trabalho. Não tem muito segredo. Mas ao longo da tua história a gente percebe muita coisa, Márcio. Honra, né? Tem uma história, ser perito, ser bom no que faz, honrando a Deus, muito trabalho, esforço, energia envolvida, e uma coisa que eu te acompanho direto, né? Que eu percebo isso. O tempo todo tu tá colocando empresa de auditoria, de fiscalização dentro do teu negócio para ver se você está fazendo da melhor maneira possível. Nem sempre você pode ser um cara iluminado, bem-sucedido. A Bíblia diz que Moisés, ele conversava com Deus, o rosto dele iluminava, ele transmitia um recado pro povo, o povo via o rosto dele brilhando com a glória de Deus, ele ficava 40 dias sem comer no monte, é o que a Bíblia fala. E ele chegou lá e começou a julgar, ver a sentença de todo mundo, do cara do bairro tal, do cara da casa tal. O sogro dele chega pra ele e fala: ô Moisés, há uma maneira melhor de você fazer isso. Estabelece liderança aí, cara, senão tu vai morrer. O que eu entendo? O cara tá resplandecendo, brilhando a glória de Deus. Só que estava fazendo de uma maneira não tão eficiente. Às vezes você pode ser cheio de Deus, você pode ser num contexto muito amado, você pode ser num contexto que todo mundo te aplaude e te respeita, mas sempre existe uma maneira melhor de fazer aquilo que você está fazendo. E uma coisa que eu percebo na sua vida, Márcio, é que sempre eu vejo, cara, você sempre falou, não, agora eu tô com a auditoria tal. Sempre eu vejo que você está procurando fazer o melhor. Não tem muito tempo, isso princípio de honrar o cliente, né? E também honra teu negócio, a tua empresa que tem que gerar lucro. Eu vejo que transcendeu, não é mais sobre o Márcio Raftec. Há muito tempo não é mais sobre o Márcio. Eu acho que isso é interessante. Nós somos fonte. Enquanto o teu negócio girar só em torno de você, do que tu quer fazer, é muito difícil você transcender, você prosperar. Porque o transcender, ele tem que ir além. A Raftec, ela já tem uma missão com a sociedade. O governo municipal, estadual, tem um compromisso com ela porque ela corresponde pela sobrevivência de tantas famílias. Correto? Então, o teu negócio tem que transcender você, tem que ter um amor ao funcionário, ao próximo. E para isso eu vejo que você pratica muito eficiência no teu negócio. Você me falou esses dias que estava lá a máquina funcionando e os caras estudando em cima dela, lá vendo, e descobriram uma estratégia que ganha cerca de 10 centímetros. Só que para o volume de produção que você tem, isso dá um respaldo absurdo. É ou não é? Então, assim... Isso é evidente, né? Porque para te se manter competitivo no mercado, você tem que ser diferente, porque quem dita o preço do teu produto é o teu cliente. Eu não formo o preço de venda. Então, pelo preço que o meu cliente quer me pagar, se eu conseguir, eu tenho que fazer sobrar alguma coisa no meio. Então, quanto mais eu for econômico, desperdiçar menos material, mais a minha empresa vai ser rentabilizada. E isso entra muito essa questão do que você comentou do mérito. Então, hoje, todos os negócios que eu tenho, a gente trabalha muito pela meritocracia. Então, a equipe de funcionários, de colaboradores, de chefia, de gerências, eles recebem bônus pelo mérito deles e pelo resultado do negócio. Então, esse é um outro segredo, tá? Você dividir o que tu ganha, porque a equipe hoje faz parte do negócio. Eu não imagino um negócio sem pessoas, porque o pessoal que trabalha comigo, o meu funcionário, ele é o meu cliente. Ele está no mercado, ele está comprando produto que vai em uma embalagem por trás, entendeu? Eu acho que esse é o ciclo do negócio, né? Do capitalismo, entendeu? Você remunera e esse dinheiro volta para você em forma do outro lá que vai comprar o saco, comprar o bag, enfim. Mas o mérito hoje, ele é um protagonista excepcional. E esse é uma batalha que a gente sempre tem, né? De você ser, como eu vou colocar, você ser correto com o funcionário, entendeu? Então isso é sempre uma busca que a gente tem, sabe? Como eu vou ser correto com todo o time, entendeu? Porque às vezes sempre tu vai ter um desequilíbrio dentro de um setor ou outro, que você pode ter uma forma de bonificar de uma maneira e outro setor tem uma outra forma, mas no tempo a gente vai corrigindo e isso aí é uma coisa que eu super indico. Divide.
Agora, como divide? Pelo resultado. Eu vejo que é um grande paradigma que nós temos no Brasil é que a empresa não pode gerar lucro. A empresa tem que gerar lucro e ela tem que gerar e a equipe tem que saber o que ela gerou. Então, hoje, a minha equipe ela sabe quanto resultado ela dá, porque ela busca esse resultado pelo mérito que ela também vai receber. Então, é bem interessante, sabe? Então, você mesmo colocou, né? Aqui um pouco o negócio, ele é gerido por ele. Porque eu sou passageiro. Eu vou embora. E o pior é que é rápido, né, gente? O tempo passa tão rápido que a gente não mede. O tempo é muito rápido. Hoje, imagina, parece que foi ontem. A empresa está com 26 anos. 25 anos para frente. Eu não sei quem que vai estar no meu lugar, né? Então, eu sempre procuro ter os meus negócios calcados numa base que ele tenha sobrevivência sempre futura. Então, por isso que a gente trabalha muito com tecnologia, com mérito, com melhoria contínua, entendeu? Aquela perseguição eterna, né? E é bem interessante quando se fala em mérito e produtividade. Sempre tem o lema seguinte: mais produtividade com menos esforço. Olha só. Eficiência. Então a máquina tem que trabalhar, não a pessoa, entendeu? Então sempre esse é o mote do negócio, entendeu? Como eu faço para o sistema trabalhar mais, para a pessoa trabalhar menos? Porque imagina, né, quem está assistindo, né, se eu tenho uma máquina que faz essa xícara, né? Quanto menos eu tiver a questão manual, a pessoa está olhando, a máquina está produzindo. Então, porque para quem não entende, né, uma indústria de confecção de Big Bag é muita mão de obra, é costura, né? Então, então a gente procura fazer trabalho que gere menos leer, que é muita função repetitiva, sabe? Tentar mecanizar, até porque, gente, na nossa região aqui, a gente importa muita gente, né? A gente não consegue entender como nós temos uma geração que, até pelo princípio, né, da origem das pessoas, né, que tem uma geração que não quer trabalhar. Então você tem aqui em Chapecó, tem 3, 4 mil vagas de trabalho e tem também um tanto de pessoas desempregadas. Então Como isso, né? Como isso, né? Porque não quer, né? Eu não sei. É que tem que entender, né? Mas então a gente tem essa dificuldade E como a Raftec hoje está sediada em Xaxim, então a gente também traz gente de fora, sabe? Para trabalhar. Sabe uma coisa que impressiona as pessoas, né? Mas escuta um pouco da tua história e fala, tá, mas o cara de onde? O cara é de Xaxim, cara, entendeu? Assim, gente, você pode fazer algo relevante em qualquer lugar, né? Jesus era de Nazaré, e aí os judeus da época falavam assim, mas pode sair coisa boa de Nazaré? Assim, ó, é tão pequeno, como é que o cara é tão grande? Como é que o cara faz isso tudo? Então, gente, a tua realidade não precisa corresponder ao teu futuro inteiro. Você pode fazer o que você quiser, da onde você está. Ainda mais no mundo global hoje, em que eu converso com uma pessoa simultaneamente lá na China e traduzindo ao mesmo tempo. Tudo com equipamento. Hoje, se você quer, você faz qualquer coisa. O nosso Deus é um Deus de mérito. A salvação é para todo mundo, ele libera todo mundo. Agora a recompensa, galardão é conforme as tuas obras. Todas as nossas obras um dia vão ser postas ao fogo de Deus. E aquelas que prevalecer vão receber a sua devida recompensa. É o que a Bíblia fala. Certa vez Deus se compara com um senhor, Márcio, que deixou 5 talentos para um, isso é um valor em dinheiro. Deixou 2 talentos, outro valor em dinheiro para um. E deixou 1 talento para o outro. Deixou 5 para esse, 2 para esse e 1 para esse. Dinheiro. O termo na Bíblia é dinheiro, daquele talento. E ele chega concluindo, por que eu dei 5 para um? Por que eu dei 2 para um? E por que eu dei 1 para o outro? Porque eu dou conforme a capacidade. E capacidade é você saber investir em você mesmo, aprimorar e ser melhor. E eu acho interessante isso, Márcio, que você fez isso na tua empresa. E agora o empreendedor no teu próprio negócio não é só você. O empreendedor no teu próprio negócio é todo mundo, porque todo funcionário ganha pelo lucro.
Todo funcionário ganha pela eficiência. Então ele mesmo, ele quer ser um empreendedor do setor dele para economizar, para ganhar mais, para ter mais lucratividade. Então eles transbordam isso. É uma coisa que eu acho interessante, esses dias eu conversei com um casal. Os dois inteligentíssimos, sensacionais, cheios de oportunidade, a família muito próspera, investem neles. Só que sabe o que acontece, Márcio? Um quer ir para o Japão, o outro quer ir para os Estados Unidos. Mais ou menos nas ideias. Ou seja, eles não conversam junto, eles não se alinham. E aí tem um termo na Bíblia que diz que casa dividida não prospera. Jesus disse, Márcio, que até o inferno, demônios, tá? Espíritos do mal, são organizados. Por isso que eles prosperam e afetam tanta vida. Então, de fato, gente, você conseguir botar a tua equipe na mesma visão, entender você empresário, que quando você ganha, quem está lá embaixo também ganha, não tem problema. Que quando você prospera, eles também prosperam. Que se você faz, eles também vão poder fazer, né? Então, acho que esse conceito eu vejo na empresa do Márcio, conheço até alguns diretores, conheço alguns gerentes, e eu vejo a alegria, Márcio, deles trabalharem para você lá na Raftec, né? Então, eu gostaria de agradecer aí, cara, assim, eu mesmo me emociono aqui em você estar aqui, ter o privilégio de conhecer, de fazer parte da mesma igreja que você, de poder estar caminhando junto, conhecer um pouco da tua história, ver como você tem permitido, sabe, essa melhora e como eu vejo que teu coração se abre para as coisas de Deus, sabe. E eu vejo, gente, que um homem bem-sucedido como o Márcio, eu vejo como é um cara de mentalidade aberta para aprender. Porque eu já estou acompanhando ele há 2 anos e eu vejo o quanto ele, mesmo tendo case de sucesso, eu nunca vi ele deixar de se abrir para uma opinião, para uma ideia ou para melhorar alguma coisa. Então eu quero dizer, meu amigo, que eu te admiro assim de maneira significativa, tenho apreço no meu coração, você e sua casa, e para mim aqui eu não tenho palavras para descrever a honra que é ter você aqui hoje, né, nesse projeto Gamaliel aqui, de instrução, e acredito que, em nome de Jesus, que muitas pessoas sejam alcançadas pela tua trajetória, pelo teu testemunho. E eu quero dizer que vai ter mais ainda, a gente vai dar continuidade a esse projeto, nós vamos escolher empreendedores, vamos, em nome de Jesus, ajudar você a organizar a tua casa de maneira técnica, inteligência, ciência, sabedoria. E quem sabe um dia, né, você pode sentar aí na frente do Márcio aí, o Márcio falar o que é que precisa fazer no teu negócio, o que é que precisa mudar aí no teu negócio, né? Não é, Márcio, porque as primeiras, não 1000 agora, as primeiras 200 pessoas, mais ou menos? Como é que vai ser esse café? Lucas, olha, bacana, tia. A gente, assim, te agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de dividir um pouquinho com a comunidade da nossa experiência e falar, né? É tudo muito simples, né? É o segredo, né? Levanta às 6 da manhã, né? Persevera, honra. Come um lanchinho de 10 pila ao meio-dia e trabalha até as 10 da noite. Então, eu acho que é isso. Mas, enfim, eu acho que Deus está aí oportunizando para todos nós, né? Alternativas e situações. Eu acho que, se a gente for ver lá no íntimo, né? Cada um veio aqui para essa terra para cumprir uma tarefa, entendeu? E às vezes essa tarefa, talvez nem seja você ser um empresário. Talvez você pode ser um ótimo gerente, porque cada um tem uma característica, entendeu? Nem todos têm... Vamos imaginar que não cabe mais X Raftecs. O mercado não cabe, mas o que você comentou é bem interessante. Hoje, qualquer negócio, você tem empreendedores dentro do próprio negócio. E olha como eles ficam realizados com o fato de empreender dentro do teu próprio negócio. Então, você que também está me assistindo, né? Empreenda dentro da empresa que você trabalhe. Crie situações novas. Porque, como eu falei, se o teu patrão não te enxergar, alguém lá fora vai te ver. E eu fico agradecido, né? E outra oportunidade a gente pode conversar de novo, de uma forma assim bastante simples e inteligente, que a gente possa colaborar, né? Com certeza. Tem um termo que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nos orienta, que tudo que a gente faz, a gente faça para Deus. Porque daí, Márcio, se eu tô lá na Raftec, qualquer outro lugar, ninguém tá me reconhecendo, eu dou o meu melhor para Deus. Deus faz alguém de fora me olhar. Deus faz uma porta se abrir para mim. É exatamente o que você tá falando aí, né? Então sempre faça com o melhor. Até porque se você não fizer o teu melhor, cara, tu jogou teu tempo fora. E o teu dia, infelizmente, o dia de ontem ele não volta, né? Essa 1 hora aqui, a gente pode tentar fazer a mesma coisa, mas não vai ser a mesma coisa, porque o tempo não volta. Tem como eu dar a mesma risada,
não tem como você se emocionar da mesma forma, porque o tempo é agora e é um só. Então que a gente possa sempre dar o melhor, que é isso que a gente aprende aí com a história aí do Márcio. Eu queria agradecer imensamente por essa oportunidade, Márcio, e eu acredito que nós vamos impactar muita vida aí. Tchau! Tchau!